Então vamos lá, né, pessoal? Saudações verdes. E aí, como é que vocês estão? Cara, eu continuo ótimo. Aqui tá tudo bem, tá tudo certo, graças a Deus. E eu espero que com vocês aí desse lado tudo bem. Então vamos falar ainda mais um pouco sobre o quê? Palmeiras e São Paulo. É, cara, a repercussão aí é muito grande, meu. Você vê programas esportivos, aí você começa a conversar com amigos, é aquela zoeira, aquela choradeira e tal. Então vamos falar um pouquinho. É o Abel que é não sei o quê, e o Palmeiras joga feio e não sei o que lá. Vamos conversar um pouquinho então ainda sobre o clássico. Falar um pouco sobre o Abel, como o Palmeiras joga e ainda a choradeira do São Paulo, beleza? Mas antes, cara, não se esquece, se inscreve aí no nosso canal, dá uma força, ativa o sininho de notificações, deixa um like e compartilha também aí com quem você acha que gosta de futebol, com palmeirense, com quem não é palmeirense, e faz um comentário aí. O que você está achando da choradeira do São Paulino? E aí? Qual que é a desculpa da vez? Beleza? Bora então falar um pouco. Bom, o Palmeiras ganhou de 1-0, como eu sempre faço, ó. Batemos na cara do São Paulo mais uma vez. Ixi, já 13 jogos, sei quantos jogos que eles não ganham de nós, e é sempre uma choradeira. E cara, eu tava pensando, meu, tava vendo, assisto alguns programas esportivos, né? Eu gosto muito da zoeira lá dos caras da energia, do Marcão, do Sombra, do Domênico, assim, a galera lá é da hora demais, né? Recomendo, né? Você que ainda não acompanha, acompanha lá. E grupos de WhatsApp, e é na empresa, o pessoal chora e tira um barato, não sei o quê. Então, e fala que o Palmeiras joga feio. E aí, lembra da declaração do Caleri? Ah, mais uma vez, o Palmeiras jogou do mesmo jeito, e aí é isso aí, nós jogamos melhores, meu. Vou falar uma coisa para vocês, torcedores rivais. Ganha da gente, ganha, aí tira um barato. Aí fala, o Palmeiras joga mal, joga feio, joga errado. Enquanto isso não acontecer, não adianta vir falar, querer desmerecer que é chutão, que é arbitragem. Olha pro seu próprio time, cara. Eu tô olhando pro Palmeiras, olha pro seu próprio. Veja se o seu time tem condições, tem condições de jogar melhor, de ganhar. Olha, pelo futebol jogar, se tem, espera ganhar, aí você vai tirar um barato. Agora, o que, que eu achei interessante, né? Primeira coisa, eu vi vários comentários assim, principalmente na mídia esportiva. Ó, o Palmeiras ele vai lá, faz um gol e dá a bola para o adversário. Cara, que análise. Não parece que o Palmeiras dá a bola para o adversário e joga no contra-ataque, fica esperando. Não, vocês têm que dar uma coisa. O Palmeiras, ele administra a partida. Eu costumo dizer que o Palmeiras joga o suficiente, joga por gasto. É assim que o Palmeiras joga, o suficiente. Ele administra, ele arma o time para espera as condições acontecer para aquilo que ele treinou. Quando acontece aquilo que ele treinou, ele vai lá, de repente, se precisar roubar a bola, sair na transição, se precisar fazer um lançamento, porque é lançamento, não é chutão. Por exemplo, o Palmeiras fez um gol, se eu não me engano, foi contra o Mirassol. O pessoal falou que foi um chutão do Gomes. Não foi um chutão do Gomes palmeirense. O Gomes olha, vê o Flaco e faz um lançamento, dá um passe longo. Ó. Passe longo não é chutão. Ele olha, vê o Flaco, faz o passe, aí o Flaco consegue, dá o cabeceio, o Maurício vem, devolve pro Flaco, o Flaco vai lá e faz o gol de fora da área. Então a gente tem que, principalmente nós palmeirenses, tem que tentar não cair nessa daí. Por quê? Porque o Palmeiras incomoda. Incomoda, queira ou não incomoda. Você tem amigos palmeirenses, você tem roda tem grupos de WhatsApp, você vê que o Palmeiras se incomoda. Pode ter qualquer erro de arbitragem, qualquer outro jogo. Não, o que vai falar é do erro do jogo do Palmeiras. E aí vem o chororô. O São Paulino tá chorando. O São Paulino falou que era para o Andreas Pereira ter sido expulso, cara. Eu olhei e falei assim, mas como assim que ele devia ter sido expulso? Ah, não, merecia o segundo amarelo aonde, cara? Que merecia o segundo amarelo? A gente tem que saber analisar a partida, analisar o jogo.
lembrando, cara, quando a situação é de interpretação, não tem essa de deveria, de merecia. Sabe por quê? Deixa eu te falar. Naquele jogo polêmico lá, que o São Paulino, o corintiano, o flamenguista, todo mundo chora, que teve o pênalti do Alan lá, que é o CBF, que o Palmeiras comprou. Nesse mesmo jogo, o Bobadilha também fez uma falta passiva de cartão amarelo, e era o segundo. Isso foi antes daquele pênalti que o Alan realmente fez o pênalti. Antes daquele pênalti, se a gente considerar que merecia o segundo cartão amarelo, é para o Bobadilha ter sido expulso. O Palmeiras era para estar com um a mais. Mas isso agora, não, mas primeiro, o São Paulino, né, que é o interessado, o Palmeiras e São Paulo, não admite isso, fala que não era para amarela a falta, só que a do Andreas Pereira era, de sábado. Então, é uma incoerência, são pesos e medidas, sabe, que a gente tem que. Eu, particularmente, eu sei que a arbitragem é ruim para todos os lados. Eu sei. Vai ter erros mais absurdos, vai ter aquele erro que, né, que não tem interpretação, que é a mão do atacante, não vou falar em qual jogo que foi, que você já sabe, a mão do atacante, que isso não tem interpretação, o que tem interpretação é a mão do defensor. A mão do atacante não tem interpretação. Mas aí não, passa batido, aí os. Então eu sei que a arbitragem é ruim, sei que ela é ruim. Agora, por quê? Só a ênfase quando se entende-se, né? Porque eu, particularmente, acho que não era para amarelo, não. Para segundo, não. Nem no segundo, nem no primeiro. Acho que não era para amarelo, não. Mas aí fica nessa o São Paulino. Não, mas o André, se fosse expulso, prejudicados mais uma vez, São Paulino. Deixa eu te explicar. O São Paulo, ele tinha o Crespo. Crespo, na minha opinião, é um bom treinador, tá? Aí ele falou a verdade, né? Falou a verdade. Que achava que tinha jogadores que, na época dele, ele jogava em qualquer gramado, né? Crespo, inclusive, jogou muito tempo na Itália. Na Itália é frio, tem uns gramados que é ruim, às vezes um pouco de neve e tudo. E ele falou, olha, eu jogava em todos os tipos de gramado, por que que aqui? Né? Falou a verdade. Mas aí magoou alguns jogadorzinhos ali e tal. Depois ele falou outra verdade. Com esse elenco, a gente vai brigar ali, meio de tabela, tal, não vai. Aí o que que o São Paulo. E o São Paulo estava líder. O que que o São Paulo fez? Não aceitou a verdade. Que o time é limitado, que tem jogadorzinho manhoso, e aí mandou o cara embora. Aí agora tem o Roger. Entre os dois, eu acho que o Crespo é melhor. Mas aí tá aí. Entendeu? Então aceitem a verdade, São Paulo. São Paulino. Aceita essa verdade. O time de vocês é ruim. Não é árbitro, não é gramado. O time de vocês é ruim, por isso que não ganha do Palmeiras, porque o time do Palmeiras é melhor. Ah, mas é chutão? Mas é melhor. Ah, mas o Abel, ele é covarde, ele defende. Palmeiras simplesmente colocou o São Paulo no bolso. Carlos Miguel não sujou a roupa. Então, a incompetência do São Paulo, o São Paulo tenta tirar o foco. É, então, entendam uma coisa: o Palmeiras é melhor. O Abel, ele joga ele faz o Palmeiras jogar da maneira necessária. Ah, mas o Abel, ele bota pilha e tal. Concordo. O Abel mereceu ter sido expulso sábado. Por quê? Porque reclamou demais, mereceu ter sido expulso. Não vou discutir. Nenhuma das expulsões do Abel eu costumo discutir, porque eu sei que ele exagera, eu sei que ele passa do ponto. Ainda que ele tenha um motivo, mas ele não tem coisa que ele não deve fazer. Mas o cara é bom. O cara é bom. Ele faz o Palmeiras jogar bola, jogar futebol. Entendeu? E quando o Palmeiras perde, ele vai lá e fala: jogamos mal, perdemos. Se tem erros de arbitragem a favor do que favorecer o Palmeiras, ele faz o que todos os técnicos fazem, ele não comenta. Ou tem algum técnico que fala, ó, fomos beneficiados? Não tem, então não existe essa de o Abel é hipócrita. Todos os técnicos defendem o seu próprio elenco, o seu próprio time, é o que o Abel faz. Agora vem a nossa presidente do Palmeiras. O Palmeiras foi prejudicado na final da Libertadores com um erro de arbitragem. Ela falou assim, ó, fomos incompetentes.
Fomos incompetentes e pro ano que vem, que é essa temporada 2026, 2026, nós temos que melhorar. Então, cara, não adianta o São Paulo não vir nessa. Aí vem lá a imprensa. O Palmeiras dá a bola pro São Paulo. Ô, meu, o Palmeiras não dá a bola pro São Paulo. O Palmeiras simplesmente permite que um time que não tem capacidade de criar nada fique com a bola. Não é que o Palmeiras dá a bola, que o Palmeiras não consegue. Se o Palmeiras tá vendo que o cara não vai conseguir chutar uma bola no gol, então o Palmeiras tem o jogo sob controle, não é que o Palmeiras dá a bola para o adversário para jogar na transição. O Palmeiras posta o seu time para jogar em cima daquilo que treinou. E joga. É assim. E tem dificuldades, como, porque, querendo ou não, é um clássico. No clássico não está só a parte técnica. Um time incapaz e um time que está ali consistente. Não. Em clássico também envolve, pô, sangue na veia, né? A garra, aquela questão, pô, vamos perder, vamos ganhar, tem tudo isso no clássico. Então, eu penso assim, palmeirense, o Palmeiras só administrou aquele jogo, tá? Não correu risco. Ah, mas poderia. Não correu. Poderia ter corrido, não correu. Poderia, o São Paulo poderia ter tomado quatro e não tomou. Então, vamos analisar o desempenho, né? Para mim, o Palmeiras jogou muito mais que o São Paulo. Principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, o Palmeiras administrou. Um time que foi incapaz e era ainda é incompetente. Então, São Paulo, ó, olha, tente olhar menos. Assim, para como o Palmeiras joga ou deixa de jogar. Tente se espelhar no Palmeiras no sentido de. Tente olhar para o Palmeiras para tentar se espelhar um pouco. Porque o Palmeiras briga por todos os títulos. A presidente do Palmeiras não fica, sabe, fica. Ou a diretoria do Palmeiras não fica tentando já jogar desculpa antes de começar o jogo, que nem o diretor do São Paulo fez. Colocou a desculpa antes de começar o jogo. Ah, não, mas a arbitragem. Meu, joga, ganha. E aí vem e fala, opa. E aí contente se impor. Porque hoje é o Palmeiras. Então, o palmeirense, ó, segue o líder, não tem o que falar. O Palmeiras vem numa boa ascensão. E o que eu acredito é que na volta da data FIFA a gente consiga ainda manter e até melhorar. Né? Há quem diga que na data FIFA volta pior. Pode ser que o Palmeiras piore, pode ser que os outros times melhorem, pode ser. Mas hoje a tendência é a ascensão. E Abel Ferreira, ó, que você fique muitos anos no Palmeiras. Por que eu gosto desse cara? Primeiro, porque ele não faz o que a torcida pede. Já ganha o meu ponto. Ele tem que fazer, trabalhar nas próprias convicções dele. Ele não faz o que a torcida pede. Ele defende o elenco e defende o Palmeiras. Ele enaltece o Palmeiras, ele coloca o Palmeiras lá em cima. Então, eu já tenho certeza que ele não vai fazer o que a torcida pede e eu, graças a Deus, ele não faz o que a torcida pede. Porque se fosse pelo que a torcida pede, eu tenho certeza, cara, de jogadores como Veiga, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, esses caras não conseguiriam ter uma sequência no Palmeiras. Então o próprio Abel nem estaria mais lá se fosse pela torcida. Então, graças a Deus que não é pela torcida. Então, Abel Ferreira, ó, parabéns. Assina embaixo tudo que você faz. Vou estar aqui nesse canal defendendo, sim. Não tem essa de elogio quando tem que elogiar, critico quando tem que criticar. Não tem essa. Eu não sou dono da verdade. Eu defendo o trabalho e vou defender, mesmo quando errar. Eu vou defender o trabalho. Acredito no resultado desse trabalho. Então, ó, palmeirense, meu, entenda isso. O Palmeiras tem totais condições de brigar pelo título. Se vai ser campeão ou não, a gente não sabe. Então fica aqui, ó, avante palestra.